queria chamar já para começar aqui a conversar um pouco sobre esse nosso livro, o Xavier de Oliveira, também cineasta, que mais fácil. É o guardião zeloso desse patrimônio. Essas peças estavam original, datilografado, ficaram guardadas aí por muitos anos, e o Xavier e o Rui são os responsáveis por trazer elas à luz. O Xavier revisou todas as peças, leu, fez notas, fez as introduções, e é muito bom a gente contar com a presença dele. E eu queria chamar também a professora Maria Silvia Betti, né, professora talvez a nossa maior especialista em via linha hoje e naquele período tão fértil da dramaturgia brasileira e da arte brasileira no geral, e a professora vai nos brindar também com algumas observações aqui sobre o livro e as peças. Podem sentar. Quem quer começar? Vou. Professor, quer só aparecer? Você quer começar, Xavier? Boa noite. Primeiramente, o esforço que é feito esses atores, acabamos de dizer que foram 4 ensaios, muito pouco, resultados tão expressivos. E realmente parabenizar essa iniciativa, que é bastante interessante, sobretudo muito emocionante para mim, para o meu irmão também, o Luiz Oliveira, pegando assim fragmentos da peça, pegando trechos da peça que eles acharam realmente que merecia uma encenação, e até porque esses momentos dão exatamente a tônica, todo assim, o discorrer da peça, que é muito interessante, sobretudo se você analisa esta peça dentro do contexto geral das outras peças que o Benoit escreveu, que constam do livro. O Revolvo Justiceiro, ele foi a penúltima peça dele, a última foi Os Monstros, que foi encenada no Teatro da Ruth Escobar, a Ruth Escobar num papel importante, o Raul Cortez fazendo também um trabalho muito vigor, de muita presença cênica, de muito conteúdo também, um personagem chave dentro da peça. E são peças assim que o professor vai falar bem melhor que eu, talvez, são peças que elas são uma espécie de rompimento com todo o passado de peças dele. Quer dizer, neste livro constam 7 peças. Na verdade, ele escreveu mais 2 peças que, infelizmente, eu não consegui localizar. Mas tenho esperança de ainda serem localizadas. E também tenho esperança que, numa nova edição, a gente possa incluí-las. Mas é impressionante como essa peça do Revolvo Justiceiro, na verdade, estabelece assim uma espécie de divisor de águas, uma espécie de uma janela que se abriu assim dentro da criatividade do Benoit, em função de uma série de experiências que ele teve no transcorrer da vida, participando do Grupo Pinhão, lá no Rio de Janeiro, que foi um grupo muito importante, participando do CPC da UNE e também dos seus próprios filmes, quer dizer, as nações que ele tirou no transcorrer da sua carreira. Quer dizer, são idealizações, na verdade, são enfoques muito curiosos
se você analisa as 5 primeiras peças dele, com essas 2 últimas, as 5, elas têm uma certa distinção. São peças muito preocupadas com o indivíduo, com a questão do homem contra o Estado, o homem questionando as leis, o homem sendo a medida suprema de todas as coisas. Era uma peça profundamente individualista. Já no Relógio Justiceiro e nos Monstros, ele tem uma outra perspectiva que nós podemos comentar depois, aprofundando. Eu, nesse momento, passo para a professora. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado do Xavier. É uma edição pioneira, inédita. Eu queria abrir o volume para mostrar os textos, mas ele está tão bem fechadinho que eu consegui. Mas esse volume com a dramaturgia do Denard, ele tem um conjunto de 5 peças escritas entre 1957 e 1959, que são Contra a Máquina, Misticismo dos Homens, Deformações Profissionais, Contra a Guerra e Saltimbancos. Então, essas foram escritas entre 1957 e 1959. E o Revólver Justiceiro e os Monstros foram escritas entre 67 e 69. Então, esse volume, ele dá a oportunidade de a gente ter uma ideia do percurso da formação e das motivações de criação do Denard de Oliveira, né? O Denard, ele revela bastante nas entrevistas que deu, os comentários por cartas que ele escreveu para o Xavier, a formação dele como ator, com a importância do Brecht, né? Num primeiro momento, ele trabalha numa montagem de A Exceção e a Regra, e desde esse momento ele tem no Brecht uma admiração assim de caráter de quem quer perseguir aquela diretriz de dramaturgia, né? Agora, essas peças escritas entre 57 e 59, elas são peças, como o Xavier observou, elas têm essa tendência a tratar de uma perspectiva mais humanista, às vezes mais voltada para o misticismo, mas elas são peças de uma escrita dramatúrgica não dramática, não realista, e elas deixam bem claro o fato de que o Denard não quer olhar para o que ele chama de o drama íntimo do homem ou do ser humano, e que ele quer olhar para aquilo que acontece com as massas, né? Em 1963, ele participa de uma montagem como ator profissional da peça O Círculo de Giz Caucasiano, dirigida pelo José Renato no Teatro Nacional de Comédia, e é um momento muito marcante, né? Quer dizer, tanto a formação do Denard na escola Martins Pena de formação de atores, o contato dele com o Brecht através dessas 2 montagens que eu mencionei, e também uma coisa que Denard ressalta bastante nas entrevistas é a admiração dele pelo Ionesco, né? Com qual ele tinha tido contato com os trabalhos do Ionesco através do Luiz Lima, no Rio de Janeiro. E entre 1957 e 1958, 2 encenações de peças do Ionesco tinham sido realizadas no Rio de Janeiro, As Cadeiras, em 57, e A Lição, em 58. Quer dizer, o que me chama bastante a atenção na motivação do Denard como autor de peças é o quanto ele valoriza os processos não dramáticos, as falas em coro, muitas vezes, e
No caso da peça, já em 1959, a peça Contra a Guerra, como ele procura captar e registrar na sua dramaturgia as grandes questões do seu tempo, né? Eu acho que isso a gente pôde ver bastante no Revólver Justiceiro, do qual depois eu, localizando aqui alguns trechos, comento com vocês. Em primeiro lugar, quer dizer, a forma não realista, a escritura épica, o papel político do teatro, acho que foram motivações muito importantes para o Denoir como autor. Ele participa intensamente durante toda a existência do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Ele participa em todas as frentes de trabalho de teatro, e quando, em 1964, sobrevém um golpe, a sede da UNE é bombardeada, destruída, e procura-se responder ao golpe de alguma maneira, e articulado o grupo Opinião, o Denoir vai ser uma das principais pessoas dentro da estrutura do grupo Opinião, tanto no sentido de viabilizar a existência do grupo. Ele, além de escrever, discutir, participar, ele também assumia tarefas que estruturavam o grupo, e ele vai ter um papel fundamental nesse período todo. Quando ele chega a esse momento em que ele escreve o Revólver Justiceiro, depois Os Monstros, esse já é um outro momento. Ele está contemplando essa escritura que olha para o musical, para a sátira política, para a música, né? A música teve uma formação, um papel muito importante em tudo que o Denoir fez. E com relação à música, eu gostaria de ressaltar a importância, a frequência da colaboração do Denoir com a Geni Marcondes, né? Grande figura da existência do teatro musical. Ela havia feito trabalhos para o Teatro de Arena, depois fez trabalhos para o Opinião, e ela foi um marco, uma pessoa muito, com quem o Denoir teve estreito contato em mais de um momento da carreira dele. Eu acho que a gente podia abrir para comentários e perguntas. Passo para o Xavier, se queria comentar alguma coisa, Xavier. Quer dizer, nós vamos ter assim a oportunidade de conversar sobre diversas coisas. Uma delas, que o ponto que ela tocou, que é importante, é a influência dessas duas últimas peças. Mesmo antes, mesmo nas primeiras peças que são profundamente num tom individualista, do homem acima de qualquer coisa, o homem acima do Estado, o homem acima dos conceitos patrióticos, bélicos. No Contra-Guerra ele coloca muito isso, a estupidez da pátria se transformar assim num objetivo de matança, o sentimento patriótico exacerbado ao ponto de odiar as outras nações. Essa coisa assim, bastante se vê hoje, infelizmente, né? O mundo é impressionante como ele repete os seus erros assim, com outras dimensões, mas se você for analisar, o conteúdo é muito semelhante. Enfim, então nessas peças ele tem muita influência do Brecht realmente, tanto nas primeiras como sobretudo nessas últimas peças, em que a música ela não é colocada, assim como nas peças do Brecht, como um elemento de sedução, de adocicamento, vamos dizer assim, de enlevo das pessoas. São músicas colocadas de uma tal maneira que elas sirvam assim à reflexão. É uma espécie são músicas chamamento. São músicas assim que elas não primem pela melodia. Elas primam assim por um
sempre um acento muito afirmativo a respeito de determinados assuntos. Tanto a música, como também, ela citou rapidamente, a questão do coro, que é outro elemento que Renoir herdou muito, se inspirou muito nas peças de Brecht. Quer dizer, que é um autor, vocês devem conhecer, um autor de bastante significação, de um humanismo muito grande, um ator eterno, realmente. Nós gostaríamos de abrir para vocês dúvidas que vocês tenham, até porque se vocês começam a perguntar coisas, nós vamos começando a puxar mais coisas aqui e vamos aprofundando cada vez mais. Enfim, se algum de vocês tiver alguma questão a colocar, que assim seja feito. Eu vou passando para o fã. Deixa eu só fazer uma primeira pergunta para você, Xavier. Porque essa peça, ela ganhou 2 seminários de dramaturgia em 1967. Né? E nós obtivemos as partituras foram tiradas pelo Caio Marcondes, elas estão no livro. A gente obteve uma gravação, né, em que foi feito, né, vejam vocês, num dia, uma sessão aberta ao público, tal, e que você estava lá, né, no dia 29 de dezembro de 1967. Quem é do teatro aqui imagina uma coisa dessas, né? Um teatro lotado, né, cheio de gente para ouvir a apresentação das músicas de uma peça no dia 29 de dezembro. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa apresentação, antes da gente passar aí para o... Mas foi uma apresentação, foi alguma coisa assim épica, né? Porque, na verdade, não foi uma encenação. Não foi uma encenação. Foi assim, um grupo de atores, uns textos na mão, tamanho semelhante com a Geni Marcondes, uma musicista, aqui nós temos o sobrinho dela, o Caíto, que tem um grande nome, um grande músico. E a Geni Marcondes, ao piano, músicas do Renoir e de Geni Marcondes. Portanto, havia um piano, os atores fazendo mais ou menos uma mini representação, uma mini encenação, representando os textos e seguindo exatamente o ritmo dramático que o momento literário pedia. Quer dizer, não havia realmente um empenho, apesar de nenhum ator ter um texto decorado, mas havia um grande empenho na leitura, e aquilo deu uma grande veracidade e deu assim, criou para nós um transporte muito interessante dos objetivos que a peça continha, que era a questão do vamos ser, na verdade, um grande abobalhado, era um personagem abobalhado, manipulado pelas forças internacionais, mas na metade o falmangado, o desastrado, mas ao mesmo tempo eu sei que tem momentos de sentimentos bons. Isso é interessante no personagem, porque ele não se caracteriza somente como um homem, o idiota completo. Não, ele tem certos momentos assim de grandiosidade humana. Isso era muito interessante. Eu acho isso muito bom no Renoir, nas peças dele, essa espécie de amadurecimento crítico a respeito dos seus personagens, onde todos, nenhum deles tem assim uma compreensão única. Como nós, todo ser humano, nós temos nossos defeitos, nós temos nossas posturas, nós temos o nosso momento de anjo e de diabo. Os personagens do Bernard têm exatamente também isso, essa coloração, essa multifacetada figura. Isso é muito curioso, eu acho muito bom. É muito interessante porque
sai daquele negócio que não é muito grande a televisão, mostrar um personagem apenas o samba de uma roda só, a personagem é ruim, termina uma pum. Então é tão ilógico isso, tão assim, eu falei, ó, como é o pessoal, mano. E essa coisa lá, essa construção que ele dá aos personagens, essa série de matizes que ele cria em cada um deles, inclusive o Bernardo Bernardo do Revólver Justiceiro, provavelmente Bernardo Bezerra, que canta bastante assim, um leitor, uma pessoa que gosta de teatro. Bom, eu queria situar, né, o Revólver Justiceiro. Revólver Justiceiro é uma comédia farsesca musicada em 2 atos que tinha sido escrita logo após o golpe de 1964. Quando permaneceu inédita nos anos seguintes, Denois a inscreveu no Seminário Carioca de Dramaturgia, organizado pela atriz, diretora e crítica Luísa Barreto Leite, em 1967, e recebeu o primeiro prêmio na categoria de teatro musicado de autor profissional. A peça, como vocês viram, é uma sátira com farto uso do insólito, de canções, de extravagâncias cênicas utilizadas como elementos de exacerbação crítica. Acho que isso fica muito claro na encenação. Sua matéria dramatúrgica, ao contrário do que ocorria nas peças anteriores, é abertamente política e social, com o tom farsesco servindo para expor as contradições sociais diretamente ligadas à miséria do povo e à exploração econômica do país. Né? Quer dizer, o título Revólver Justiceiro alude ao super-herói fictício de grande popularidade, capaz de proezas extraordinárias, detentor de poderes, e associado a um cientista que é o Dr. Silvanantes. Né? Acho que o Denois utiliza inúmeros recursos. Aí ele utiliza uma voz em playback, ele utiliza música, e eu acho que as falas do Revólver são muito significativas, porque ao mesmo tempo em que ele, enfim, ele tem o seu lado canastrão, né? E, a sua intervenção na primeira cena, por exemplo, deixa claro que ele age exatamente da mesma forma repressiva que a polícia, ao espancar e dominar Misael, um retirante que se revoltara contra a fome. Pedro, também retirante, tenta fazer a defesa do companheiro subjugado e preso, mas é prontamente contestado por Revólver. Quer dizer, o Denois explora todas essas contradições, né? E a gente vai tendo um processo de uma grande ironia, ao mesmo tempo que a gente tem o humor que perpassa toda a peça. Né? Então, quer dizer, o que o Denois está fazendo é pegar a figura do super-herói e fazer, virar do avesso, fazer uma crítica para expor a realidade social, a miséria, a pobreza, etc. E a verdade sombria que perpassa todo esse contexto. Ele faz isso de uma maneira crítica e, ao mesmo tempo, fazendo uso do humor, né? da farsa, da música, do jogo cênico. Né? Acho que isso é bastante marcante. Né? Enfim. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao CPC Alunos, eu não tive esse tão deprimente, porque tanto eu quanto o Xavier, não teríamos condições de lutar. Não? É a minha fala ou é o microfone?
Tem que falar bem certinho, bem certinho. Então, tá bom. Enquanto você que não deu a voz boa. Claro. Mas viu, então antes de mais nada, eu gostaria de fazer esse agradecimento ao CPC, da UMES, desse resgate da obra do meu irmão, não só do ponto de vista do teatro, mas do cinema também, da crítica. E você só é plural se você só é plural se você é grande por singular. Talvez essa seja uma reflexão que expressa muito bem o pensamento de Daniel. E um detalhe que até o momento ainda não foi colocado em pauta é a paixão que ele tinha pelas artes plásticas, a paixão que ele tinha pelo desenho, pela arquitetura. Vocês sabem que ele foi expulso de todas as universidades federais do Brasil. Ele estudava arquitetura e teve essa pena infame. Isso era uma grande mágoa para ele. Eu me lembro que nessa época eu estava fazendo a graduação da USP. Eu passei muito tempo aqui em São Paulo, na casa dele, aí no Butantã, e a gente sentava ao fim da tarde, assim, no jardim, e esperava anoitecer, conversando, né? E ele uma vez confessou assim a tristeza dele, a mágoa dele de ele ter se tornado arquiteto. E se você percebe, principalmente no cinema, toda a influência que existe nas artes plásticas é algo assim realmente espantoso isso. Eu posso só citar a cena final do filme 7 Dias de Agonia, onde uma menina vê a estrela. E eu conversando depois com ele, eu falei assim, poxa, isso é o Greco. O Greco tem um quadro chamado A Morte do Conde de Orgaz. E todos estão celebrando, ou estão ali lamentando a morte do conde, mas a única pessoa que vê o anjo é um menino. Então, quer dizer, essa influência que tem a pintura e a arquitetura na obra de Teluan, eu gostaria de ressaltar também. Outro dado importante, eu tive essa honra de receber, e também o Chico também, de recebermos a biblioteca dele. Na biblioteca dele, curiosíssimo falar isso, muito curioso. Grande parte dos livros que ele tem são de artes plásticas. Ele tem, por exemplo, livros sobre Van der Rohe. Olha, qual é o cineasta, qual é o teatrólogo que vai estudar a obra de Van der Rohe? Então, eu acho que o Teluan, voltando ao início, quando eu disse que você pode inverter, inclusive, para ser plural, você tem que ser singular, e para ser singular, você tem que ser plural. Isso demonstra assim, um aspecto muito rico da obra dele, a questão do desenho. Ele desenhava. Há pouco tempo eu encontrei um desenho dele, de 1945, quando ele tirou nota 10 com esse desenho. E até para mim mesmo, toda a minha carreira como designer, como ilustrador, como animador, passou por ele. Eu me lembro que eu tinha 14 anos, praticamente foi ele que me criou. Foi ele que me criou.
Ele chegou para mim, eu estava desenhando gibi, aí ele chegou para mim e falou assim, não, você não pode desenhar gibi, você tem que desenhar os clássicos. Eu vou te trazer da escola referências para você ver. Ele nessa época estudava arquitetura na Universidade do Brasil, como eu acabei de dizer. Aí ele me trouxe o Renascimento, o pós-Renascimento, me trouxe o Barroco. Eu me lembro a importância que teve quando ele começou a falar para mim sobre Rembrandt, sobre especificamente o quadro O Homem do Chapéu Dourado. Então, eu acho que a leitura do teatro do Vernois e do próprio cinema do Vernois não pode olvidar o amor que ele tinha pelo desenho. Eu tenho esse batalha, porque eu quis ter o melhor desenho, do ponto de vista que eu vou dizer. Eu estava desenhando, aí ele chegou e falou assim, não, coloca melhor essas duas, da anatômica, essa ossatura, essa palavra importante para quem desenha. E ele foi e desenhou por cima. Então tem a imagem que eu desenhei anteriormente, tem a imagem que ele desenhou posteriormente. Eu acho que isso explica muito essa mudança que ele tem, que você citou, onde passa de uma reflexão altamente individualista, muito influenciado por Ionesco, muito influenciado por outros autores do nonsense, do surrealismo, quando ele passa aí a trabalhar mais com questões sociais. Então, eu acho que essas camadas que ele tem na obra dele, eu gostaria de ressaltar e realmente frisar que é muito importante. Repito novamente o meu agradecimento a você. Eu sei que você, já até já brinquei com você, eu vou agradecer se fosse. Por favor, me ature, mas eu vou agradecer sempre a você. E também agradecer as pessoas que estão aqui. Só quem conviveu com o Vernois sabe o ser de luz que ele foi. A importância que ele tem para a leitura brasileira, mas mais ainda para os seus irmãos e para a sua família. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Bom, Continuo, primeiro parabéns pelos 30 anos, né, 70 anos, e até que tem mais ou menos no caminho que ele fez agora, né, porque o Vernois, pelo que a gente percebe na cena, ele tinha uma ambiência propícia à produção cultural, né, ao pensamento cultural, ou seja, você tinha festivais, você tinha leituras, você tinha, como foi comentado aqui, essas apresentações, né, para a classe, né, antes de ir à cena. E no Vernois, eu acho que ele traz esse espírito para o CTC. O que eu vejo aqui na UNES, que foi o que me impressionou, foi a qualidade de produção de jovens que não necessariamente precisariam estar aqui para cozinha, entendeu? Então ele traz essa ambiência em espírito para esse espaço. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa ambiência de produção criativa da década de 60, 50, 70, ou seja, como vocês são pesquisadores da área, acho que vocês podem falar um pouco, até para que nós entendamos como trazer de volta esse espírito de produção criativa eficiente.
o Denoir teve uma vivência intensíssima disso durante todo o período do CPC, e eu me lembro de ter visto um depoimento, ouvido um depoimento do Denoir aqui em São Paulo, em 1984, por ocasião do 10º aniversário da morte do Oduvaldo Viana Filho. E foram realizados vários debates no Centro Cultural São Paulo, e me lembro de o Denoir contar na mesa de debates que, na opinião, durante os intervalos das peças, eles pegavam um tema do noticiário do jornal do dia, o público sugeria um tema e, durante o intervalo, eles, atores, criavam ali um sketch de caráter agitativo e apresentavam como um intermédio, né? Como uma inserção no intervalo. E me lembro do Denoir falando, e aí nesse intervalinho que tinha lá, a gente fazia, quer dizer, eram práticas que vinham do CPC, né? E certamente o Denoir teve grande contato nesse meio, não? O CPC estava presente tanto no teatro de rua, como também nos centrais sindicais, nas portas de fábrica. Quer dizer, eu acho que foi um momento muito marcante e de muita luta. Quer dizer, ele participou intensamente de tudo isso, né? Acho que certamente isso o marcou, e ele depois continuou tendo esse horizonte aí de trabalho em mente. Agora, como fazer para, nos nossos dias, nós voltarmos a ter essa perspectiva? Eis a questão. Acho que esse é o grande desafio de todo mundo que dá aula, pesquisa, estuda, enfim, a nossa pauta constante, né? E acho que uma das formas importantes é a gente, de alguma maneira, manter viva a oportunidade de a gente travar contato com essa produção, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção quando a Rebeca me convidou para escrever essa pequena introdução para o volume, e eu não conhecia as peças, né? Eu nunca tinha lido nem visto, enfim, foi um primeiro contato. E me chamou bastante atenção quanto Denoir sonhou e perseguiu a ideia de fazer uma dramaturgia, né? De criar uma dramaturgia, mesmo quando já não existia o teatro de rua, mesmo quando o golpe tinha destruído a UNE e silenciado, mesmo assim, ele continuou. Quer dizer, o Denoir acreditou muito no poder da dramaturgia, né? E isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque muitas vezes os pesquisadores do teatro do CPC tendem a menosprezar o teatro que foi feito depois do golpe, porque acreditam que não teve o mesmo empenho político, voltou a ser um teatro no âmbito de bilheteria, etc. O Denoir nunca se deixou desmobilizar por esse contexto, muito pelo contrário. Isso me chamou bastante atenção, foi uma grata surpresa. Digo grata surpresa porque eu não conhecia nenhuma dessas peças. Alô? Oi, gente, boa noite. Eu só queria dizer que ali na hora do agradecimento eu estava muito nervosa, não sabia o que dizer, e eu ainda estou um pouco, mas na verdade muito emocionada. E dizer que, em nome assim, do grupo, né, dos atores todos que a gente que fez a leitura hoje, que foi assim, um processo incrível da gente poder pegar um trechinho dessa peça do Denoir, que eu já tinha lido algumas vezes em casa e tal,
mas quando a gente vai pegar ela na mão, levantar, aprender as músicas, ensaiar um pouquinho, botar um figurino, foi assim uma experiência que realmente a gente fica perplexo sem entender como que essa peça, como a Maria Silvia falou, né, a gente não conhecia, né, esse texto estava praticamente perdido. E é uma peça que, esse é só o comecinho da peça. Depois ela fica mais incrível ainda, vai ficando cada vez melhor. Então, assim, só dizer que realmente as músicas são extremamente poéticas, políticas, e toda essa questão que esse revólver justiceiro aí, ele está a serviço da dominação externa, né, que o Denoir já estava com a antena ligada para isso, e são questões extremamente atuais. Essa peça é extremamente atual, a gente ficou com muita vontade de montar, e se tudo der certo, eu acho que realmente a gente tem que levantar essa peça inteira. Então, só queria falar isso, porque ali na hora eu podia ter falado e não queria sair sem falar isso, porque eu fiquei muito emocionada mesmo de poder falar o texto no palco, falar as músicas, e é isso. Faço clima de vez em quando. Bom, eu queria, em primeiro lugar, também agradecer a CTC da UNES, porque é um trabalho maravilhoso da cooperação com a obra do Denoir, com quem eu tive o privilégio de trabalhar. Herdei um pouco o Denoir da minha tia Genilma Ponte, que me veio para São Paulo, e acabamos fazendo vários trabalhos juntos. E foi uma missão que eu tive grande honra de procurar escrever as partituras. Não foi um trabalho fácil, porque fitas muito antigas, do Revólver Justiceiro, por exemplo, cantadas com muita liberdade e tudo, né? E eu fiquei muito satisfeito de ouvir que vocês usaram as partituras, e foi uma coisa muito bacana, né? Amanhã, inclusive, eu vou repetir, acho que 2 das músicas que vocês fizeram hoje. Agora, eu queria contrariar um pouco o Xavier, porque o Denoir era um grande melodista, não é que ele não se preocupava com melodia. Inclusive, nos vários trabalhos que eu fiz com ele, eu fiquei um pouco em camisa de 11 varas, porque ele tinha uma sofisticação de modulação melódica e tudo impressionante. Além de cantar incrivelmente bem, o Denoir poderia ter sido inclusive também um cantor. Ele tinha uma tessitura de voz maravilhosa, não é? E, enfim, uma sofisticação muito grande nas melodias, né? Desculpa, desculpa não, você deve ficar feliz também com isso. Enfim, era isso que eu queria dizer, que foi um prazer enorme sempre trabalhar com ele, um cara de inteligência e uma perspicácia incrível, professora, doutora, também estou muito feliz que eu ouvi falar sobre os seus estudos sobre o Denoir, né? Eu acho que é isso, eu não tenho mais o que dizer, porque já tudo foi dito, enfim. Só que o Caíto falou, eu tive tudo. Essa aqui tem Pessoal, boa noite. Bom Xavier, professora Maria Silvia. Eu fui uma pessoa muito sortuda na área da cultura, porque eu convivi com todas as pessoas. Eu convivi com o Denoir, convivi com o Guilherme, convivi com o Padre Fonte. Eu, muito garoto, circulando, muito enxerido no meio deles. Geni trabalhou comigo na Rádio Net. Nós éramos produtores da Rádio Net. Tivemos a honra de ser expulsos pela ditadura militar, né? Pegou simplesmente, expulsou os produtores, né?
E isso a gente tem que carregar como matéria de orgulho. Mas eu queria apenas fazer um comentário que depois a gente pode ter, em outra circunstância, desenvolvemos. A pessoa que falou antes disse assim, não, fiquei muito entusiasmado com o ambiente que eu encontrei aqui nesse teatro, onde eu encontrei jovens que de repente não precisariam de estar fazendo esse trabalho e estão fazendo. Eu queria só fazer uma ressalva. Não é que esses jovens precisariam fazer esse trabalho. Nós, criadores, artistas, é que hoje precisamos desses jovens fazendo esse incentivo. Eu digo sempre que hoje nós estamos num quadro de condição cultural onde ninguém faz nada se não tiver uma grande lei de incentivo, se não tiver um grande banco patrocinando. Né? E quando eu fui chamado para vir para cá, para o CPC Rubens, fui chamado pelo Celso Rubens, pelo Valério, por tudo. Claro que em razão dessa experiência anterior que eu trouxe, dentro da convivência do pessoal da opinião, do Arena, né? Tudo gente porque eu tive muita honra de trabalhar, então o CPC me chamou, eu disse, opa, vamos retomar aqui a velha chama. E eu dizia sempre o seguinte, já que a gente vive num país onde não se faz nada se não tiver um banco, se não tiver uma grande lei de incentivo, a gente tem que ter um orgulho, eu digo sempre, as pessoas que gostarem de bancos para ser patrocinados. Nós temos de ter orgulho de sermos patrocinados pelos bancos escolares, porque quem faz aqui o CPC são os estudantes secundaristas de São Paulo. Isso é uma coisa muito boa. Pela qual a gente está aqui, acho que todos nós. E isso é importante, fazer essa ressalva ao comentário que veio cá. No fim, quando ele está tendo, retomando essa chama, a luta cultural, juntamente com aqueles que a gente acha muitas vezes que são alienados, sem concetor. Lá na Bíblia, não. São gente atuante, e o CPC da UMS é o exemplo disso. Porque eu estava no CPC da UMS, estou vereador já, ele não se restringe ao teatro. Ele tem uma linha de produção de filmes, tem uma gravadora, da qual eu sou diretor, né? Tem uma linha editorial, os livros que a professora está tendo aí, não são livros, poesia, não são livros, além de livros de peso, estou ouvindo. Tudo isso está saindo desses bancos escolares, está saindo de gente que veio da escola Tamina, e ainda muitos deles, muito boa, né? Nós somos outro da escola secundária. Isso é motivo de orgulho para a gente, porque nós, esse país tem jeito sim. Esse país tem jeito na juventude, tem jeito nessas pessoas que estão fazendo, e nós é que precisamos disso. Não é que eles precisam da gente. Vocês têm mais algum comentário a fazer? O comentário seria eu apresentar os livros para o pessoal, né? Para esse coluna, Reinaldo Oliveira, Teatro Completo. Né? Acho que hoje a data merece ser assinalada e o livro merece ser conhecido por todo mundo. De fato, o Denoir é um artista único, né? Ele era diretor, escritor, roteirista, compositor, músico, ator, desenhista. É um caso praticamente... Eu não conheço outro caso desse tipo tão eclético, tão amplo e tão eficiente no seu trabalho. E, paradoxalmente, com uma obra que agora está sendo restaurada pouco a pouco no esforço de todos que estão aqui presentes.
Mas o mais impressionante, tem um fenômeno também que ocorre, que eu queria dizer, que é a dimensão desse artista, onde também se materializa um pouco aqui com a presença de vocês, com essa manifestação. Tudo isso reunido traz um pouco o que foi esse personagem. Muitos grandes nomes de outros países, Shakespeare, por exemplo, tem a sua obra compilada, né? Então, Shakespeare é Shakespeare, né? Zeninha, tal mais, né? Mas, justamente quando a gente começa a materializar aspectos dessa obra e trazer aqui ponto a ponto, eu começo também a tatear um pouco melhor a importância desse grande artista para a cultura brasileira. Então, eu queria dizer que eu sinto uma espécie tem algo que acontece que vai presentificando esse legado para todos nós. Então, muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado. Vamos encerrando aqui, porque tem um coquetelzinho esperando todo mundo lá embaixo. Tá? Eu só queria dizer, lembrando duas coisas. Tem exposição aí na frente. Quem quiser ter a melhor experiência de ouvir o Demar cantando, está nos totens ali, tanto nas trilhas sonoras de filme que ele cantou, quanto em outras, e tem até músicas na voz do MPB4, Alceu Valença, Nara Leão, que são composições dele, só para referendar aquele grande jogo, o Caíto falou que ele era um grande músico também, né, um grande melodista. Está lá embaixo a banquinha, não esqueça de botar o nome, quem quiser fazer a aquisição do livro na próxima tiragem, e também quem quiser fazer a aquisição das gravuras do Xavier, por favor, do Rui, perdão, pode fazer. Queria ressaltar que a diagramação é da Ilana, que está aqui com a gente também, a arte da Ilana, e as ilustrações são do Rui de Oliveira, que gentilmente cedeu a sua arte. Obrigado, Xavier. Professor, também só um detalhe, tá aí. A professora Maria Silva está sendo responsável pela compilação da obra do Vianinha, está fazendo uma série de edições aí pela Temporal, com a obra primorosa, comentada, etc. e tal, recuperando. Esse é um trabalho que realmente precisa ser feito. Xavier, muito obrigado.